Antecipar os movimentos do mercado. Olha, esse é o grande sonho, o objetivo de quem investe, não é mesmo? Nessa nossa conversa, a gente vai desmistificar essa busca. E o segredo, já adianto, não é adivinhar o futuro, é sobre estar preparado para ele. Então, vamos lá, vamos começar. E aí já vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Afinal de contas, é possível prever o futuro do mercado? Existe algum tipo de fórmula mágica, uma bola de cristal que diz o que vai acontecer com os preços amanhã? E a resposta, na verdade, é que não se trata de adivinhação. O sucesso no mercado financeiro não vem de acertar o futuro com 100% de certeza. Isso é impossível. Ele vem, na verdade, de uma preparação estratégica, de entender os sinais e de saber como se posicionar. Para a gente se guiar nessa jornada, eu montei um roteiro bem claro. Primeiro, a gente vai entender essa mentalidade de antecipação. Depois, vamos abrir a caixa de ferramentas de análise. Aí a gente mergulha no cenário macroeconômico, fala sobre a importância da psicologia e do risco e, por fim, vamos definir o que é de fato ser um investidor estratégico. A primeira grande virada de chave, sabe, é totalmente mental. É sair daquele modo reativo, que só responde às notícias depois que elas acontecem, para um modo proativo, que busca entender os movimentos antes que eles virem manchete. Certo, mas como a gente faz isso na prática? Bom, agora a gente vai para a parte das ferramentas. Existem 3 abordagens principais que, olha, quando a gente combina, elas nos dão uma visão muito, mas muito mais completa do que está rolando. Pensa nessas 3 análises como se fossem lentes diferentes para a gente olhar o mesmo objeto, sabe? A técnica, ela olha o gráfico. A fundamentalista, ela vai na saúde da economia e das empresas. E a de sentimento? Essa está de olho na psicologia da massa. Juntas, elas são poderosíssimas. Análise técnica é basicamente aprender a ler a linguagem do próprio mercado. É isso. Os gráficos de preço contam uma história sobre a batalha entre compradores e vendedores. E quando a gente entende essa história, fica mais fácil identificar padrões e tendências. E para fazer essa leitura, a gente usa os indicadores. Ferramentas como o FR, por exemplo, nos dizem se um ativo subiu ou caiu rápido demais, o que pode sinalizar uma possível virada. Já as tendências, os níveis de suporte e resistência, eles nos mostram para onde o preço está indo e onde ele pode, teoricamente, parar ou encontrar dificuldade. Agora, saindo um pouco do gráfico, a gente vai para o mundo real, com análise fundamentalista. Aqui a pergunta é outra: qual é a saúde da economia? E a saúde dessa empresa aqui? A gente vai olhar para juros, inflação, lucros, dívidas, enfim, tudo que dá valor real a um ativo, muito além da cotação do momento. E por fim, a gente precisa lembrar que o mercado é feito de pessoas, sempre. E a análise de sentimento é como se a gente tirasse a temperatura emocional dos investidores. Tem mais medo ou mais ganância no ar? Entender esse humor coletivo pode dar pistas valiosíssimas sobre os próximos movimentos. Agora, um ponto importante. De nada adianta ter as melhores ferramentas se a gente não entender o palco onde o jogo acontece. A macroeconomia. Ela é o grande cenário que influencia absolutamente todos os ativos. Entender essas forças é fundamental. E um dos conceitos mais importantes aqui é que a economia não anda em linha reta. Ela se move em ciclos, ciclos de expansão e de contração. Conseguir identificar em qual fase do ciclo nós estamos é uma das grandes chaves para antecipar para onde o dinheiro vai fluir. E esse slide aqui, nossa, ele ilustra esse fluxo de uma forma brilhante. Pensa só, na fase de recuperação, com juros baixos, o dinheiro busca o quê? Risco, crescimento, é aí que as ações de tecnologia decolam. Agora, numa fase de contração, o capital busca segurança, migrando para títulos públicos e ouro. Entender isso é se posicionar antes da manada. E para saber em que fase a gente está, os profissionais olham para os chamados indicadores antecedentes. Eles não mostram o que já aconteceu, eles dão pistas sobre o futuro. A inversão da curva de juros, por exemplo, é um sinal clássico que costuma anteceder recessões. O PMI nos diz se a indústria está aquecendo ou esfriando. São como faróis que iluminam a estrada lá na frente. Bom, agora a gente chegou num ponto vital. A gente pode ter a melhor análise do mundo, mas se a nossa psicologia e a nossa gestão de risco falharem, tudo vai por água abaixo. O operador, a pessoa por trás da tela, é a peça mais importante dessa engrenagem. E essa citação é simplesmente perfeita. O mercado não dá boas oportunidades todos os dias. Em cenários de muita incerteza, a melhor operação pode ser não fazer nenhuma operação. Proteger o capital é a prioridade número 1, sempre. E aqui vai uma regra de ouro. É simples, mas é muito poderosa. Se a estrada está com neblina,
Se a incerteza está lá no alto, não faz o menor sentido acelerar. Reduzir o tamanho da posição, ou como dizem, diminuir a mão, protege o nosso capital e, o mais importante, protege o nosso emocional. Então, o ponto crucial é ter disciplina, ter um plano e seguir esse plano. Evitar decisões no calor do momento, usar mecanismos de proteção como os stops, respeitar a tendência principal do mercado e, claro, diversificar. São regras que nos mantêm no jogo no longo prazo, mesmo nos momentos mais difíceis. Certo? Agora vamos juntar todas essas peças. O objetivo final de todo esse conhecimento é nos transformar em investidores estratégicos, pessoas que não apenas seguem o fluxo, mas que planejam seus passos com antecedência. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, tem um investidor reativo. Ele age por impulso, compra no topo na euforia e vende no fundo em pânico. Do outro lado, tem o estratégico. Ele usa as ferramentas que a gente viu para analisar cenários e se posicionar com calma, antes do caos se instalar. A pergunta é, de que lado a gente quer estar? E essa aqui é a grande lição de hoje. A antecipação vem da interpretação de sinais. Sinais técnicos, fundamentalistas, macroeconômicos, e não da reação desesperada à última manchete que pisca na tela. É um jogo de xadrez, não de roleta. Com todas essas ferramentas e conceitos em mente, a reflexão final agora se torna individual. Olhando para os ciclos, para os indicadores e para a própria estratégia, a questão que fica é como se posicionar para o que vem a seguir. A preparação começa agora.